Aqui no estúdio estamos recebendo o prefeito Cido Ferrari. Bom dia, prefeito. Bom dia, Daércio. Bom dia, William, aqui acompanhando junto com a gente, Adalberto, todos os colaboradores e povo matonense. Muito bom dia. William de Caetano, secretário de Administração e Finanças. Bom dia. Bom dia, Daércio. Bom dia, prefeito. Bom dia a todos aqui que nos ouvem. Muito bem. Gente, nós vamos fazer aqui um balanço de acontecimentos, de obras, ou então de coisas que ainda precisam ser feitas, ou que estão em fase em andamento, ou então se pretende fazer, ou então que é reivindicado também. Enfim, nós vamos tratar sobre um pouco de tudo aqui desse período, e é por isso que o prefeito está com a gente aqui. Qual é o setor que o senhor acha que teve mais atenção aí nesse tempo, aí nesse período aí? Olha, Daércio, como é de costume, né, quase todos os governantes, a gente tem que fazer uma avaliação muito boa, né, como prioridade em relação à educação e saúde de uma cidade, né? Então, lá no início, quando nós iniciamos, a gente sentiu que a saúde merecia uma atenção maior, né? Tanto é que nós começamos pelos postos de saúde, né, os postos de atendimento, o ESF do Las Lomas, o ESF do São Judas Tadeu. Já de cara, já fizemos 2 projetos para a construção de mais 2 postos, né, porque a gente entendia, e fora as reformas e ampliações que foram feitas naqueles que já existiam na cidade. Tinha muitas consultas atrasadas, muitos exames atrasados, muitas pessoas reclamando em relação ao atendimento da saúde, então nós entendemos que isso tinha que ser feito. A educação, a mesma coisa. A educação, desde o início da nossa gestão, ano passado, a gente vem ampliando as escolas, ampliando as creches, fazendo reformas. Salas de aula não está sendo feita porque não é necessário. Hoje não tem nenhuma criança fora da escola, mas existe ampliação, né? Principalmente na escola Antônio Carlos Manzini, lá da nova cidade. Creche sendo ampliada, creche em projeto de construção e também cuidar da cidade. O que nós pensamos lá no início? A gente vai fazendo com o que tem. E aí, na medida das economias que foi feita, o William que está aqui, que é nosso secretário de Finanças, de acordo com as economias que foram feitas, a gente foi administrando as prioridades, né? E aí, cuidar da cidade achamos fundamental. Nossa cidade é uma cidade que estava muito descuidada no sentido de, principalmente, malha asfáltica, né? Em alguns bairros, os bairros mais antigos. Então, a gente colocou isso também na nossa prioridade, na medida do possível, que a gente viu que era possível, né, além de cuidar da saúde e da educação, cuidar também da cidade. Bom, a entrevista aqui pode servir muito bem, já que ela é um balanço de um período, vamos dizer assim, pode servir muito bem para a gente ouvir a população, né? Então, se porventura, Felipe, tivermos aí as perguntas dos ouvintes e alguém que queira levantar alguma questão aqui para o prefeito, enfim, que faça já no começo da entrevista, porque é muito comum a gente encerrar a entrevista e no finalzinho que as pessoas fazem a pergunta, o entrevistado já foi embora. Sim. Então, se você tiver alguma questão aí do seu bairro, que você queira agradecer, ou que seja, quer lembrar, né? A gente não tem a oportunidade de encontrar o prefeito no gabinete todo dia, mas aqui ele está aqui no estúdio, então a gente pode fazer essa ligação aqui com ele, passar para vocês aí. Mas deixa eu ver o William agora, que vai mais para a parte da secretaria dele, que é de finanças, de orçamento. William e administração. Eu observei ultimamente várias cidades, entre elas Taquaritinga, mas tem também Tuverava e uma outra cidade um pouco menor, na região de Ribeirão, cujo nome não vem agora à cabeça, mas que a gente percebe que lá há um movimento de professores, por alegar que não estão recebendo, certo? Aí as prefeituras estão respondendo a eles que é um problema de repasse ou algo assim, né? Eu só me lembrei por isso, então, de perguntar a vocês. Como é que está a questão de repasses aqui? Está tudo certo no setor da educação? Sim, Darcio. Os repasses obrigatórios do governo, tanto federal quanto estadual, estão vindo normalmente. Estamos recebendo aquilo que é correto, direito. Obviamente que o município também completa com aquilo que precisa, né? Então nós não estamos tendo esse problema de receber repasses, não está tendo nenhum bloqueio, mesmo com as mudanças do governo federal, estadual, mudança que eu falo, mudança de governo, mudança de gestão, esses repasses não cessaram, né? Então nós estamos recebendo os repasses da educação, os repasses... Até porque é obrigatório. Obrigatórios, são transferências obrigatórias, constitucionais, né?
O governante ele não pode escolher se paga ou não paga, tem que pagar. Ele tem que pagar. Ele pode até pagar mais se quiser. Sim. Mas menos nunca. Nunca. Então, assim, tanto o ICM quanto o fundo, né, o FPM, que é o Fundo de Participação dos Municípios, nós temos recebido rigorosamente Tá tudo em certo. dia. A parte do município, ela complementa bem. Tá tudo bom. Justo. Porque, por exemplo, vamos pegar o Fundeb. O Fundeb hoje nós gastamos mais de 100% dele com educação. O que é esse mais 100%? O dinheiro que vem, mais o que a gente complementa, né, para poder manter. E basicamente 100% dele nós usamos para pagar o pessoal. Então, pagar os professores, os profissionais da educação, o pessoal que trabalha na educação diretamente. Então, por isso que Matão já, desde quando anunciou que teria mudança no piso salarial, a gente já incorporou, já mudou, já está pagando o piso novo do magistério. Valorizou muito esses professores ao longo dos anos. A maioria deles, só para você ter uma ideia, nós temos em torno aí de 600 professores. Somente 69 não receberiam o piso novo. Todos eles já estavam acima do piso, quando isso foi instituído agora no começo do ano. Você tem uma ideia? Porque o pessoal está discutindo aí nessa cidade, pelo que eu entendi, o piso. O piso é o mínimo. O mínimo. Vocês estão acima desse mínimo. Isso. Em janeiro, quando estava a discussão do piso, o prefeito fez duas antecipações. Assim, tanto o piso nacional da enfermagem, está ainda em discussão lá. Está indo embora. Já em janeiro, o prefeito já ajustou o salário de todo mundo aqui em Matão, já no piso. Todos os enfermeiros, técnicos de enfermagem e auxiliares. Aquilo que vai ser resolvido lá, o município já Bancou. está... É isso, prefeito? Já está pagando... Já antecipamos. Independente do que o Congresso resolver. Isso, nós já antecipamos, até por conta de saber que é necessário, merecido, né, aos enfermeiros. Hoje já dá até amanhã, viu, prefeito? Isso, amanhã é o dia do enfermeiro no calendário. Que já tenha isso como comemorar o dia, né? Eu posso dizer a você, Daércio, muito interessante isso, na medida em que começaram a discutir o piso do enfermeiro, e a gente sabe que houve todo aquele problema lá de acabar indo para a Justiça, né? A Justiça decidir por conta de algumas dúvidas que existiam em relação a isso, né? Ao projeto feito pelo Senado e pelo Congresso Nacional. Nós em Matão, como já entendíamos que é necessário e que esses enfermeiros merecem realmente, nós já antecipamos em Matão o piso salarial. Caso isso for aprovado agora lá em Brasília, com certeza a gente já não vai mais sofrer esse impacto aqui no nosso na nossa finança por conta de que a gente já antecipou, né? E também esse caso dos professores, como disse o William, né? A gente tinha aí em torno de 60 professores que ainda não ganhavam o piso, mas por conta de que eles eram professores novos, né? Professores muda muito, como são bastante professores, às vezes há contratação de professores quase que direto, é chamado professores, né? Então, quando eles são chamados pelo piso, e é onde eles permanecem ganhando menos, mas você vê que a quantidade de professores que ganhava já o piso salarial aqui era muito grande. Então, Matão pode se considerar assim, um salário elevado, um poder aquisitivo da população melhor do que os outros municípios. Bom, uma outra questão aí que também foi sempre protelada, que foi o monitoramento de segurança no município, né? Eu já falei com ele sobre isso aqui também. Ele dava aqui uma perspectiva de que seria ainda esse ano, né? Antes do fim do ano, todo o sistema estaria funcionando. O monitoramento, ele teve um atraso, né, na nossa avaliação, na minha principalmente, lá no início do governo. Eu até imaginava que isso podia acontecer um pouco antes. Mas depois de toda a burocracia que tem, né, e de todo o projeto, que é um projeto grande, que ele foi modificado por conta de ser um projeto assim para atender a mais de tempo, né, quando a cidade estiver bem maior, então um projeto assim, então deu esse atraso, Daércio, mas é um projeto muito importante, né? Eu imagino hoje a cidade sendo monitorada, a gente tem esse projeto das trocas de lâmpada, né? Uma cidade bem mais clara e uma cidade monitorada. Então esse é um sonho nosso para aquilo que há de tanta reivindicação da população, que é a segurança pública, né? Então entendo eu que o monitoramento é fundamental. Imagino você, um carro de polícia andando na cidade e a guarda municipal andando na cidade para fiscalizar
fiscalizar aquilo que tem que ser fiscalizado, as bandidagens que existem nos bairros e o monitoramento, que muitas vezes a pessoa demora um dia inteiro para poder fazer a ronda numa cidade, sendo que o monitoramento em 5 minutos a pessoa tem condições de olhar tudo que está acontecendo no bairro, na cidade inteira. Então é um negócio muito interessante realmente que é um sonho que a gente gostaria É um sonho, de mais rápido. porque há décadas que se fala nisso. Sim. Diria aqui que pelo menos há 20 anos, sei lá, 20 anos atrás, falou-se nessa possibilidade, mas era uma ideia bem menor. Era uma É uma tecnologia boa, né? E nem tinha a tecnologia que tem hoje também, né? Sim. Na época já era uma coisa muito mais complicada que hoje. Está muito facilitada pelos equipamentos, modo de transmitir informação, muito melhor também. Mas, assim mesmo, não aconteceria se não fosse pelo desejo de fazer, porque senão tudo na nossa vida depende muito do desejo, porque esperar sentado não acontece nada, né? As coisas vão acontecendo, Daércio. A intenção é a melhor possível, né, para o município, para a cidade. Aquilo que eu disse, a gente vai avaliando o que é prioridade, as coisas vão surgindo. Às vezes hoje a gente tem um pensamento, amanhã a gente passa a ter outro por conta dos acontecimentos, né? Mas hoje a vida é assim, né? A gente sabe, a segurança pública todos sabem, e nós sempre dissemos isso, é por conta do governo estadual, sim, é por conta da Polícia Militar, sim. Mas o que a gente puder fazer para contribuir, para que facilite para eles e para que ajude a segurança da população, a gente também deve fazer. Ok. Você, Cido, está mais seguro depois desse período todo? Sim. Eu estou falando isso porque, enquanto você está falando, eu estou te observando. E não se intimide com isso, não, porque é normal. O entrevistado fica sempre tentando buscar um detalhe ali para conduzir o que ele está tratando, né? E aí me lembrei das primeiras entrevistas quando você assumiu a prefeitura. Você estava muito inseguro, lógico. Sim. Você foi Daércio, inesperado, quer dizer, a morte do prefeito, a sua posse. Aí eu vi, o modo como você está falando agora, quer dizer, há uma segurança muito grande perto daquilo que era naquele primeiro momento lá. No início, Daércio, eu posso dizer a você, a toda a população de Matão, né, a responsabilidade muito grande, né? Quando a gente sai candidato a vice, a gente imagina ser um vice, né? Então, é verdade. E o vice, você sabe, o vice ele acompanha, né? A minha intenção era acompanhar o governo, mas é lógico que as responsabilidades maiores é tudo por conta do prefeito, né? Dos secretários, enfim, de quem está no governo. E aí ocorreu o que ocorreu, é lógico que bateu uma preocupação muito grande. Mas depois, não só por mim, né, que eu me dediquei bastante, a minha esposa me apoiou, as pessoas do meu lado, né, eu comecei a sentir isso, que quase todas as pessoas que eu conversava, eles diziam o seguinte: vamos torcer por você, vamos orar por você, vamos pedir para que Matão seja aquela cidade dos nossos sonhos, né? A gente conhece sua pessoa, a gente sabe como você é, quem você é, e com certeza vai dar certo. Isso foi me dando uma segurança. Os companheiros também de trabalho, né? A nossa equipe também, que é uma equipe muito boa, bem preparada, uma equipe que eu senti segurança no sentido de que eu estava sendo bem assessorado. Isso me deu uma segurança tão grande. E hoje eu posso dizer a você, Daércio, a toda a população de Matão, a gente está bem seguro daquilo que está fazendo e estou muito otimista com o Matão, até porque no início eu imaginava uma cidade muito difícil, muito complicada, com dívidas, com arrecadação baixa. Hoje eu posso dizer a você que... Era uma situação complicada, né? Que Isso. veio aí uma bucha monumental, que realmente... Sim. Não era tarefa fácil, não, né? E outra, eu estava substituindo um líder, né? Eu estava substituindo uma pessoa da confiança do povo, né? Que o Adalto já tinha governado 3 vezes. Eu imagino com 3 governos, a experiência que eu vou adquirir, né? Se eu já adquiri tudo isso em 1 ano e meio, 2 anos, você imagina se eu tivesse 2 anos... Você falou bem, quer dizer, e o mais difícil que você herdou é como se você fosse o astro lá de um time de futebol e de repente tiver que substituir esse cara, um peso da camisa. Mas está indo, eu posso garantir. Muito bom, eu só fiz essa observação porque eu percebi e me lembrei das primeiras entrevistas e tudo mais, quando você assumiu, e agora eu percebo que você está falando muito mais
seguro e tal, parece que com um grande domínio aí do que é a realidade de um município, porque o cara perde um ano. Eu sou a favor de acabar com reeleição e 5 anos de mandato, porque o primeiro ano dele ele perde só para saber o que é aquilo. Pois é. Né? Então é muito difícil, não vai pensar que é fácil, não é como você assumir aí, às vezes, as finanças da sua família, tá? É um negócio muito mais complexo, complicado. E é bom saber que você está mais seguro, até porque também agora você vira um espelho, né? Você vira a vidraça mais facilmente, quer dizer, as coisas devagar começam a ser articuladas para o ano que vem, que vai ter eleição municipal. Com E certeza. evidentemente que a prefeitura, que a eleição sempre vai ter situação e oposição. E a oposição mira exatamente na situação, né? Então, a partir de agora, é preciso que você também esteja firme aí para Pois é, virar a vidraça. até de porque certa forma, né? é muito importante que se tenha vários candidatos, né? Que a população tenha as opções, né? Na hora de votar. Várias opções, vamos dizer assim. Então, é muito importante isso, mas eu estou muito tranquilo em relação a isso, Laércio. A gente procura trabalhar e fazer o certo para que depois realmente a gente não tenha problema na hora de enfrentar qualquer adversário que for, né? Embora a opinião da população pode ser que não seja a continuidade desse governo, mas que seja uma coisa bem transparente, uma coisa muito fácil de jogar, vamos dizer assim, por conta de que o que a gente está fazendo, a gente tem consciência de que está fazendo melhor e tem consciência de que as pessoas podiam até mudar de opinião em relação às prioridades, mas fazer mais é impossível. Até porque eu vejo a seriedade da nossa equipe no sentido de estar respeitando mais que pode, né, o dinheiro público, respeitando mais que pode as opiniões populares. Eu digo que é preciso ter paciência, né? Precisa ter. Porque agora eu não dormiria, eu não serviria para uma função pública de jeito nenhum. Nunca pensei nisso na minha vida, exatamente porque acho que não tem a paciência que tem que ter, né? Pois é. Você vai dormir, às vezes ouve dissabores, ouve Sim, sim. de oposição, xingamento. Não chega a isso, porque a verdade é que a relação aqui dentre as diferenças políticas e tal ficou muito mais calma. Eu acho que você é o cara que imprimiu essa situação mais respeitosa, porque fosse você um sujeito destemperado e a tua relação, por exemplo, com a Câmara estaria um inferno nessa hora. Pois é. Desculpe dizer, mas é verdade. E não, ela tem oposição e situação e o convívio é muito calmo, perto do nervosismo que já tivemos aqui, de inferno, que além de não se dar, não se respeitavam, né? É um negócio absurdo que nós passamos. Então, isso me faz perceber que hoje a relação, e acho que a campanha também, ela fica mais quente, mais nervosa, o ano que vem, até vai ser, mas não vai chegar a esse desrespeito sem medida. Eu acho que, em parte, porque a tua relação com adversários, ou enfim, a oposição geral, você imprime um jeito muito manso, calmo de ser, entendeu? Até porque, Laércio, nós já tivemos, sim, eu já tive, sim, alguma provocação, né? Mas eu acho que não há tempo para ficar revidando, não é necessário, a gente precisa trabalhar. Essa que é a verdade. E aqueles que têm colaborado, que é a grande maioria, né, principalmente quando se trata de vereadores, Câmara Municipal, a gente tem acatado, a gente tem qual é o sistema que eu uso, né? O fato de eu ter sido vereador e às vezes ter reclamado dos prefeitos quando eu fui vereador na época, foi a falta de diálogo, a falta de muitas vezes fazer a discussão, talvez antes de ir para a Câmara, para a gente poder estar esclarecendo aquilo que a gente pretende, para a gente poder estar colhendo opinião, para a gente poder voltar atrás em algumas coisas que a gente pensa, ou então avançar de outra forma. Isso a gente tem feito com os vereadores. Sempre que tem alguma coisa mais polêmica que a gente tem que mandar para a Câmara, a gente chama para conversa, vamos ver o que vocês acham, o que nós achamos, o que fica melhor, porque a gente, como eu disse, não temos nada a esconder. Então, é muito importante essa relação, porque também aqueles desrespeito, aquele embate, a cidade não ganha com isso.
Então, o que a gente tem que pensar mais mesmo é na nossa cidade, na nossa população. Ok, muitas vezes polícia e atendimento de emergência andam meio juntos, né? Um é saúde, o outro é segurança, mas trabalham meio que juntos ali, né? Então vamos tratar aqui dois setores que exatamente esperam investimento aí, que é a Delegacia da Mulher, né? Um prédio específico deles, e o SAMU, na questão de reformas e adequação, e até mesmo, né, de algum investimento aí na melhoria das condições de atendimento lá, nesses dois setores. Como é que está? A Delegacia da Mulher, como é do conhecimento, né, é uma obra que estava parada, né, nós estamos dando continuidade. Aliás, a gente está dando continuidade em tudo aquilo que estava parado no município, né? Várias obras, né, pelo menos umas 4 ou 5 que eu me lembro agora de obras paradas, a gente tem dado continuidade. A Delegacia da Mulher é uma delas. Eu acredito que a curto prazo a gente já está entregando essa obra pronta, né, uma obra importante, uma obra grande, que vai atender aí essa demanda da cidade, que é a Delegacia da Mulher, que hoje ela está alocada num local até tímido, um local que realmente não atende às necessidades da nossa cidade, não está compatível com aquilo que é Matão. O SAMU, a mesma coisa. O SAMU, né, hoje é um prédio de aluguel, é um salão de aluguel, ele teve já mudança por várias vezes, né? Eu lembro que quando iniciou o SAMU, ele iniciou num salão alugado na Avenida Trolese. Isso. Depois ele foi para Padre Nelson. Padre Nelson? Padre Nelson? Do lado do desse bombeiro, né? Por perto. Isso. Foi. E depois ele está hoje na São Lourenço, lá em frente ao Tenda. E aí o senhor falou de transferi-lo lá para... E aí, quando o Adalto foi eleito prefeito, ele teve esse projeto de levar lá para o Pinheirinho. Isso. Né? E esse projeto ele andou, mas ainda não está finalizado. É uma obra que ela iniciou, ela teve alguns problemas em termos de adequação, né, para aquilo que é necessário para o SAMU. E aí, nessa adequação do projeto, ele deu uma atrasada, mas está em continuidade. Provavelmente, mais daqui uns 2 ou 3 meses, o SAMU vai estar podendo mudar para essa região também, que é uma região boa, central da cidade, de fácil acesso. Os próprios funcionários do SAMU gostaram da ideia, né, de estar indo para lá, até porque é um negócio projetado melhor para eles, né? Enfim, e são coisas que estão acontecendo. Mas aqui, recentemente, inclusive, muitos deles disseram assim, e aqui eu vou passar agora para o William: olha, problema de viaturas muito velhas, antigas e tudo mais, e de fato é verdade mesmo, né? E aí foi dito na época que dentro do que vem a ser o SAMU, caberia, no caso, a União. Isso mesmo. Era isso, né? Isso mesmo. E aí vocês, na época, disseram que estavam fazendo empenho exatamente junto à União. Alguma novidade, não? Não e sim. Brincadeira. Não com relação à União. O governo federal ele falou que todos os pedidos que chegaram até 2018 foram represados. E agora que começou a ser atendidos. Tudo que pediu em 2018, até 2018. O nosso pedido entrou em 2021. Então, o governo federal sinalizou que a curto prazo não vai ser atendido. Não tem como quebrar. Não. O que nós fizemos? Nós fizemos já uma realocação de recursos da própria saúde, de convênios, de projetos que nós temos. Já passou pelo Conselho de Saúde e nós já incluímos no orçamento a compra pelo município, nós já vamos iniciar esse processo, de 3 ambulâncias novas. O município vai comprar. Para o SAMU. O que nós fizemos? Lá em Brasília, o governo federal nos passou qual que é o descritivo da ambulância, como ela tem que ser, né? Exatamente, porque tem que ter um padrão. E nós, municípios, vamos comprar essas ambulâncias para o SAMU de Matão. Então, estamos startando esse processo agora porque nós estamos finalizando um quadro de licitação geral de veículos, que tem ambulâncias do SAMU, viaturas do trânsito, estamos já cotando também viaturas para a Guarda Municipal e também estamos vendo se nós vamos locar ou comprar algum maquinário, né, de máquina pesada. Fazer uma licitação única aí de veículos e máquinas. Estamos só finalizando isso, mas pontualmente, no caso do SAMU, já tem o recurso alocado para comprar 3 ambulâncias novas, sendo 2 aquela ambulância básica e uma ambulância avançada.
Nesse caso, teria uma que é a mais cara. Isso, nós temos hoje isso aqui em Matão. O que seria que tem que Matão, né? 2 básicas e uma avançada, né? Nós vamos comprar o mesmo pacote de acordo com o Ministério da Saúde, só que vai ser custeado pelo município. Ô, gente, ó, agora daqui para frente, os meses todos aí, ninguém vai lembrar de chuva, de enchente. Mas elas virão. E aí eu vou retomando aqui, voltando dentro de um minuto aqui a entrevista, perguntar ao prefeito como é que... Porque obras anti-enchentes, não adianta um prefeito falar que ele vai fazer tudo o que precisa sozinho. Não vai. São obras caras, grandes. Mas sempre achei, defendi aqui, em muitos editoriais ao longo desses anos todos, que um prefeito não pode passar 4 anos sem que ele incremente, faça pelo menos a partezinha dele lá. Estou dizendo isso porque muitos falaram um dia lá, não, o Adalto fez uma obra grande, mas não terminou. Bom, não dá. É muito caro. Mas também todos os demais precisam fazer a parte dele. Entrega um pouco, mais um pouco, e em 3, 4 mandatos você resolve um negócio que é de décadas sem solução. Então é sobre isso que a gente quer falar, para quando as chuvas voltarem, pelo menos os gargalos que ainda temos sejam menores. Até que um dia você adeque tudo direitinho. E eu queria saber do prefeito, qual é a parte dele que ele vai dar nessa questão das enchentes ao longo do seu governo, não só agora, mas como até o final. Prefeito, qual vai ser a sua parte aí que você já esteja fazendo ou pretende fazer até o seu governo, como a contribuição desses seus 4 anos a um setor que não se resolve dentro de um mandato, mas que exige que cada um que exercer esse mandato faça a parte dele? Pois é, Darcy, a gente vem observando isso, né, também na nossa cidade, essa questão da enchente. Como você mesmo bem disse, né, tem que ir fazendo. Na verdade, a cidade, quando ela iniciou, né, há 100 anos atrás, ela foi planejada de um jeito que não foi o suficiente para os dias de hoje. E hoje a gente tem que pagar por isso, né? Nós, a população, tem que pagar por isso em relação a fazer aquilo que estava necessitando ser feito. Foram feitas algumas coisas, por exemplo, a canalização do São Lourenço, muito importante, né, da prefeitura até a Ludovic X, lá embaixo, para baixo da Astrosuco, no sentido de escoar a água de uma forma mais rápida. Quando chove, você pode ver que às vezes a gente tem enchente aqui na São Lourenço, no final da São Lourenço, ali do lado da Sorema, e às vezes não tem enchente no São Lourenço lá embaixo, por conta de que a água tem um fluxo mais rápido, né? E normalmente ela acabou ajudando essa canalização do rio a não dar mais enchente naquela região da rodoviária, ali para baixo. E hoje, Daércio, a gente tem esse problema que é essa enchente ali no final da São Lourenço, do lado da Sorema. Por que isso? De acordo com os engenheiros, de acordo com as pessoas que já têm estudado o projeto das enchentes da nossa cidade, no governo Adalto, em torno de 2010, 2012, ele fez aqui uma contenção de água, essa represa aqui para cima do ginásio de esportes, mas ela não está sendo utilizada, por conta de que a água de chuva não está entrando nessa represa. Pelo contrário, ela dá a volta por volta dessa represa e acaba descendo, e aonde ela forma aquela enchente lá embaixo. Hoje a gente está fazendo uma obra, né, um convênio com o governo do estado. Essa obra não está tendo custo para o nosso município, isso é muito importante dizer isso, porque foi um trabalho que a gente fez no sentido de pedir ajuda para a nossa cidade. Hoje nós estamos captando essas águas aqui da Avenida Baldã, do bairro Benassi, do bairro Nova Matão, do bairro Jardim Cambuí, que é do outro lado, Las Lomas. Tanto é que tem alguns recapes que era para ter sido feito nessa região, ainda não foi feito por conta dessas aberturas que vai ser feito nas ruas. E agora nós iniciamos, né, essa semana esse projeto, né, que começou aqui perto da padaria do Benassi, aqui no Antônio Gorgatti, para a gente estar fazendo essa canalização dessas águas, fazer essas bocas de lobo, essas captação de água, jogar nessas drenagens, que é uma drenagem um pouco mais larga, um pouco mais grossa, para que possa levar até essa represa de contenção, para que ela vá escoando aos poucos essa água, principalmente naquelas chuvas mais fortes que dá enchente lá embaixo na São Lourenço. Prefeito, não quero interrompê-lo, o senhor pode continuar em seguida, só orientar aí que nós estamos, enquanto o senhor fala, mostrando ali uma imagem aérea. É grande a obra, hein? Isso. Mexeu ali numa
Isso vai ser área feito. bem Isso vai ser grande. feito aqui na Antônio Gorgati, até lá na frente, né? No condomínio Vila Romana. Nós vamos captar toda essa água. E depois vai ser feita do outro lado também, lá do Jardim Cambuí, nos Las Lomas, também canalizando para aquela represa de contenção que tem ali na Rogério Benassi, naquela rua que cruza acima do Ginásio de Esportes. E a intenção é fazer com que essa água armazene ali para que depois, aos poucos, ela vai sendo jogada para o rio. Então, isso deve evitar aquela enchente que dá lá embaixo na São Lourenço. Porque essa água aqui dessa região toda, ela vai se somar de outras lá e quando chega ali na região da Sorema, Onde também essa água está passando lá. passando lá. Então, são quase 3 bairros da cidade aí, né? Em torno de 3 ou 4 bairros da cidade que vai ser captada essa água para que ela vá aos poucos e não de uma vez só quando chove, porque normalmente as enchentes ela só acontece quando tem chuva pesada, quando chove assim tipo 30, 40 milímetros em meia hora. É nessa hora que hora que dá transborda. enchente, né? Para você ter uma ideia, a gente já tinha uma avaliação, o São Lourenço ele costumava dar 10, 12 enchentes no verão. Hoje, agora, né, ultimamente, depois que foi feita a canalização do São Lourenço, tem dado 3, 2, às vezes 4. Diminuiu enchentes. muito, né? Se você lembrar 20 anos atrás, mais ou menos, não precisava ser tão forte assim para transbordar. E acontecia muito. Agora, você imagina essa última temporada de chuva, o que choveu. Sim, nós tivemos muita chuva. Se fosse nas condições daquela época, você ia ter dia sim, dia não. Sim, e sem contar que essas obras é muito importante porque elas danificam, né? Elas danificavam a beira do rio, depois tinha que ficar consertando, ela sujava toda a cidade. Aqui forma muitos buracos nas ruas por conta das enxurradas que desce por cima do asfalto. Então essas canalizações elas vão contribuir com tudo isso. E sem contar, Daércio, que acidente, né? Isso pode ocorrer um acidente. Já vimos várias vezes pessoas correndo risco de vida. Já vimos em outras cidades, né? Quanto que não acontece isso. Então é muito importante que se faça isso. E como você bem disse, não para aí. Existe uma canalização subterrânea e interna lá na Padre Nelson também, que ela tem que ser feita, aquela lá também pode ser feita aos poucos. Se eu não me engano, hoje já tem uma tubulação, eu acho que o William deve lembrar melhor do que eu em relação a isso, mas tem uma tubulação até em torno da pizzaria de Nápoles, que ela pode dar continuidade, pode se fazer algumas bocas de lobo ali também, algumas captações, captar ali para ir diminuindo, enfim, são coisas que dá para ser feita. A canalização do São Lourenço, da prefeitura até a Trolese também, são projetos. Aquele é um pedaço que também muita vontade de fazer. Devia ser uma etapa. Você tem vontade de fazer aquele pedaço? Muita vontade. Ali é mais. Ali... Eu acho muito importante isso, porque todo ano tem que fazer a limpeza do rio. Na medida em que você faz a canalização do rio, você evita a limpeza do rio, quer dizer, você vai diminuir gasto com o trabalho, você vai dar mais segurança à população, porque normalmente ela tem aquelas guarda-reio, aquelas proteção, pode fazer calçada para pedestre, a cidade fica mais bonita. Eu ia falar dessa questão são da beleza coisas interessantes e pode ir fazendo por etapa, né? Fora o comércio, né? Que você vê, o comércio foi se fortalecendo naquele pedaço. Pois é. Né? A Trolese mesmo, o que era a Trolese há uns tempos atrás, lá em termos de comércio? Hoje ela está toda preenchida ali. Pois é. São obras muito importantes para a cidade. Eu acho que na medida em que a cidade vai desenvolvendo, a cidade vai crescendo, são coisas que a gente tem que colocar no projeto sim, do governo para que isso seja feito para melhoria da população e melhoria também da própria cidade. Eu peguei aqui um valor de 41.263.000 de investimentos em obras contratadas. Não é o que vem por aí, é o que foi contratado na ordem de cerca de 41 milhões de reais. Quer dizer, a cada virada de ano, de uma situação de vermelho, chegou uma situação que deu até, né, para investir bem, né? Isso mesmo, Daércio. O primeiro ano do governo, e vocês acompanharam muito bem de perto isso, né? Fizemos várias entrevistas, falamos muito à população também. Foi um ano de contenções, de planejamento, de cortes, de ajustes, né? Nós fizemos
a lição de casa, né? Diminuímos cargos de confiança, cortamos empresas ou serviços desnecessários, reorganizamos as que tínhamos, né? Então, colocamos ordem na bagunça que estava as finanças municipais. Com isso, o primeiro ano foi de contenção, o segundo ano nós começamos já a avançar um pouquinho, fechamos muitas parcerias com o governo do estado, e isso também nos fortaleceu, porque nós estávamos usando dinheiro do governo e estávamos reservando o nosso. Chegou numa condição hoje que no terceiro ano de mandato, com todas essas organizações, tratando direito o dinheiro público, né? Sem farras, sem bagunça. Sem dívidas no comércio, sem, né? Nossa, eu saía aqui no comércio, você conversava... Justo, a gente colocou O ordem. pessoal falava, a prefeitura está me devendo, me paga. Tava um sofrimento. Hoje nós conseguimos pagar a dívida do passado toda, com exceção daquelas de longo prazo, que é precatório, né? Que aí é judicial, né? Gente. Mas aquela dívida que estava ali, fornecedor, foi pago. Eu conversava com material de construção desses setores todos. Pô, eu tô apertado, tá tão difícil tocar o negócio da gente. Eu não recebo da prefeitura. Era coisa comum de chover. Não vai nisso uma crítica, não. Sim. Por favor, não é esse o propósito. Mas é uma constatação. Era assim, ué. Nós não dá para esconder também. Eu recebia todo dia lá os setores empresários, ligação e tal. Então nós conseguimos pagar o passado, organizar agora e pagar o que está fazendo, né? Conseguimos valorizar os funcionários, dar aumento real para os funcionários, conseguimos antecipar, como nós falamos, piso salarial de categorias, ampliar serviços e começou a avançar no investimento. Então nós conseguimos manter toda a estrutura funcionando, saúde, compra, equipamentos, material. Compramos todos equipamentos novos lá para a saúde, laser para fazer tratamento de pele. Compramos recentemente, entregamos todos os equipamentos de fisioterapia, né? Compramos frota nova para a saúde, para a educação, todas as escolas, creches sendo ampliadas, tudo isso com recurso próprio e com alguns convênios. Está mais ou menos meio a meio aí. E o município, Darcio, se prepara para todos esses investimentos serem feitos sem parar. Então nós concluímos as obras do passado, estamos concluindo as obras do passado, só falta o SEC que em breve nós vamos retomar e finalizar. E todas essas obras que nós estamos anunciando, nós não estamos anunciando no achismo, as obras já têm o recurso para começar a fazer e terminar. E as empresas que não trabalharem de acordo, ou seja, trabalhar certinho, a prefeitura vai notificar, vai divertir, vai multar, vai romper contrato, vai chamar outro, vai ter que ser quem quer para terminar logo. Ok. O prefeito, bem lembrar aqui, o Adalto, quando tomou posse, ele disse que faria qualquer coisa, o propósito dele seria privilegiar as empresas locais naquilo que a prefeitura compra de insumos. Eu me lembrei disso agora, porque você está falando isso. Né? Ele falou muito isso. Então, houve até a tentativa de merenda escolar e tal, e várias, tal. Como é que está hoje isso? O dinheiro está ficando aqui no município, no comércio do nosso município? A tendência, Darcio, é sempre porque depois trabalhar. nunca mais falamos sobre isso, eu não sei como é que vocês estão praticando isso lá. Está sendo levado conforme planejado? O incentivo maior possível, né? Para você ter uma ideia, uma das grandes propostas do Adalto na época, né, que eu sei que ele trabalhou muito para isso, eu acompanhei, foi a questão da merenda escolar, né? A merenda escolar, para você ter uma ideia, são 10, 12 mil refeição todos os dias que vinha uma empresa de fora, né, e vendia esse serviço para a prefeitura, e não era ainda um serviço de boa qualidade na época, que todos lembram disso. Hoje, aí, por conta da burocracia, por conta do critério, do regulamento de lei, nós fomos obrigados a abrir uma licitação, né? E veio uma empresa que não era matonense e acabou ganhando a licitação escolar. Para vocês terem uma ideia, essa empresa está vindo para Matão. Na nossa conversa, o nosso incentivo, né, que a gente quer dar às empresas de Matão e aquele dinheiro, aquele recurso que é daqui ficar por aqui mesmo, a gente tem conversado bastante com a Starbene, que é essa empresa que está fornecendo a merenda escolar, que ela ganhou a licitação. Ela era de uma cidade vizinha de Rio Preto. Ela está vindo para Matão por conta de que ela tem ganhado várias licitações no município, né, de merenda escolar, e na nossa proposta em relação a eles, naquilo que eles viram na nossa cidade, o incentivo que a gente tem dado, eles estão dando prioridade para vir para Matão,
para colocar aqui uma distribuidora, até porque fica mais próximo das outras cidades onde eles têm negócio com merenda escolar. Então, para vocês terem uma ideia de que a gente, uma das propostas do Adalto, que era ter uma empresa de Matão, aqui ganhou, não foi de Matão, mas está vindo para a nossa cidade. Bom, eu vou agora nesse encerramento aqui deixar as perguntas. Várias pessoas perguntaram sobre... Os terrenos. Os terrenos, prefeito. Terreno Ou o William, quem... Para a indústria. Não, os Eu acho terrenos que ela se daquelas refere casas. na questão das casas, lá em que pé que está isso aí. Ainda está na decisão judicial. Qual que é a questão lá? O primeiro processo que houve lá no passado falava sobre que o loteamento não respeitava o plano diretor. A justiça verificou que sim. Outro processo agora, como o ex-prefeito Edinardo escolheu a contratação, ele fez uma dispensa de licitação e pegou aquele terreno e passou para uma empresa. Uma empresa. Isso que está sendo agora debatido na justiça. E o que eles fizeram? Suspenderam tudo, brecou tudo, até uma decisão final. Daquilo lá ainda, que na época dispensaram licitação, contrataram lá uma empresa, vocês que vão fazer. A empresa tem know-how, ela sabe fazer, é grande, mas o que o Ministério Público questionou? A forma. Não é a única empresa que justifica, então, você fazer uma dispensa. Existem quantas construtoras aí no país, entendeu? Então, você poderia ter feito uma licitação. E nem era emergência. E não era emergência. Então, esse é o cerne da discussão hoje. E o juiz falou... não resolver lá... Não, o juiz suspendeu. A gente não pode pôr o pé dentro do terreno. Ninguém pode fazer nada no terreno. Nem a prefeitura? Nada. Nem você, prefeito? Não. Aí é aquele negócio, né, que a gente tem que admitir. Não querer dar continuidade naquilo que um outro governo vinha fazendo, né? Eu imagino que se caso o governo passado tivesse dado continuidade no projeto do governo anterior a ele, com certeza nada disso estaria acontecendo. Hoje já tinha aí 581. Mudou toda a configuração. Mudou a configuração, mudou o projeto e acabou dando no que deu. Quem perdeu foi a população. Bom, fechou a sua aqui? Pergunta sim através do Facebook. O Saraiva pergunta: prefeito, previsão de início das atividades da creche do Nova Cidade, quando começa? A gente tem já uma proposta de uma ordem de serviço para a próxima quarta-feira, dia 17. A gente vai dar ordem de serviço. Eu estou agora tendo um cuidado em relação a isso, que antes a gente às vezes dava a ordem de serviço sem mesmo conversar com a empresa que tinha ganhado a licitação. Então, a gente já ia dar ordem de serviço na semana passada, mas eu fiz questão de fazer uma reunião com a empresa que ganhou a licitação para ver qual é a proposta deles, para conhecer esse empresário, para saber como é a intenção deles, né, para a gente poder dar ordem de serviço. Então, nessa reunião com eles, ele orientou a gente que desse a ordem de serviço no dia 17, porque na próxima semana, do dia 20 em diante, ele já tem certeza que pode iniciar essa obra. Outra pergunta aí, Felipe. A Renata pergunta se vai voltar o cartão alimentação ou vai continuar o depósito em conta? Vai voltar o cartão. A questão do pagamento em dinheiro é justamente porque estava em processo licitatório e as empresas ficavam discutindo, brigando. Agora concluiu o processo licitatório e vai voltar o cartão alimentação. Nesse período todo, o que a prefeitura fez? Depositou na conta do funcionário o valor referente. Por isso que a gente não teve problema, mas agora o cartão vai voltar. Antônio José Raimundo, bom dia, prefeito, parabéns pelo trabalho que vem realizando na cidade. Questões do semáforo, prefeito. O pessoal não respeita o sinal vermelho, muitos carros passam. Verdade. Teve um acidente na família, que infelizmente a esposa ficou internada 3 meses. O que o senhor pensa em fazer? Tudo sinalizadinho, tá tudo. Nesses locais que eles desrespeitam, tá tudo bonitinho, mas... O que a gente pode responder para esse ouvinte, né, que eu quero agradecer a ele a pergunta, eu acho que na medida em que vem avançando a tecnologia, os monitoramentos, quem sabe a gente consegue aí mais para frente, se achar viável, né, que eu acredito que seja, principalmente em alguns pontos mais críticos, colocar alguns radares. A partir daí a pessoa podia estar passar no gastando com sinal outras vermelho, coisas o dinheiro. Então, E onde já tem radar, quebra-mola, tudo pintadinho direito, vai ter que gastar mais com radar por causa desse... falta de respeito do trânsito. É absurdo, é um negócio. Infelizmente, né? Infelizmente. Infelizmente. Ficou alguma pendência aí? Adriana Vidal, castração para os animais, se vai contratar profissionais veterinários? Existe uma proposta nossa
que eu acho muito interessante, que eu quero aqui estar passando para a nossa população, além da gente estar fazendo algumas licitações de castração, né, eu quero informar a população de que nós fizemos muitas castração durante o ano 2022 e agora 2023. Se eu não me engano, hoje está parada por conta de uma licitação que está parada. Mas a gente tem uma proposta, né? Existe hoje em Matão um curso de veterinária na escola Uniara, e que talvez após um tempo de estudo desses alunos, quando eles estiverem fazendo estágio já prático, eles vão estar fazendo castração. Então a gente tem uma proposta aí de um projeto de parceria com esses alunos para estar fazendo castração. Com certeza a gente vai levar muita vantagem em relação a isso, porque além deles fazerem a aula, isso vai ter custo baixo para a prefeitura e a gente vai conseguir fazer aí muitas castrações na cidade. Bom, o problema é que no setor público, quando eu digo que não teria paciência para esse troço, é o seguinte: você que está me ouvindo aí, a senhora aí que está me ouvindo, a senhora vai comprar um sabonete. Se comprar um sabonete, o que a senhora faz? Entra no estabelecimento, pega o sabonete, paga e vai embora. Pronto, o sabonete está na mão. Isso. A prefeitura precisa comprar sabonete para creche, para todo lugar que usa. É licitação. Aí é um mês, 2 meses, aí outra empresa entra com outra empresa que participou, recursos e não sei o que. Você fica lá esperando E muitas vezes vai com para a dinheiro justiça. para comprar o sabonete, mas não pode comprar. Muitas vezes uma faz demanda na justiça com a outra empresa porque ela acha que tem o direito de levar aquela proposta. Rolo. Então acaba. E a gente Fala a tem que palavra agora, que é respeitar essa. porque, na verdade, o prefeito ele é prefeito de uma cidade, né? Os secretários são secretários, mas na verdade a gente tem que ver que tem justiça, tem tribunal de contas, tem um monte de coisa que pode se avaliar isso, então a gente tem que respeitar. Já estamos um pouco atrasados, prefeito, mas é uma questão levantada aqui pelo Felipe, muito bem lembrada. E que disso depende, inclusive, recursos federais que vêm para os municípios. Depende muito do quê? Da população que um município tem. A partir de X mil habitantes ela recebe não sei o quê, a partir de... Não vá pensar que a pesquisa do IBGE é pouca coisa, não. É ela que baliza um monte de coisas, viu? E um primeiro levantamento no município teve uma pequena redução em relação à população anterior e tal. E me parece que o município ia questionar isso aí, ou ia junto ao IBGE. Depois nunca mais falamos sobre isso. Eu queria encerrar pela bela lembrança do Felipe aqui fazendo essa pergunta. No que deu isso, afinal? O William pode até responder melhor que eu em relação a isso, porque está lá na secretaria dele, mas a gente sabe que houve esse erro, né, não só no nosso município, acho que teve outros municípios que sofreu esse mesmo prejuízo de diminuir a população, né? Diminuíram a população. Não até foi porque muito, mas... a gente tinha prova disso, né, de que 10% as pessoas quase. foi justo no momento em que as pessoas se cadastraram para vacinar, na época da Covid, a gente sabe que Matão tem mais de 77 mil habitantes pelos cadastros das pessoas. Eles baixaram para 77, o que já era 84 quase, né? E aí, William, isso foi questionado na justiça. Foi. A justiça acabou falando que o IBGE estava, resumidamente, estava equivocado, cancelou aquele pedido. Foi cancelado. Voltou ao normal, até terminar o censo. Só que ainda, Dércio, está com problema. Nós estamos com 83 mil Voltou e para pouco. 84 mil. 84, 84.200 e pouco. então, por enquanto, é aquele Voltou. número. A justiça afirmou, porque em 70 e poucos municípios no país tiveram redução, outros 400 teve um problema generalizado. Baixou, a justiça interferiu, voltou, até o término do censo. Só que o censo ainda está com problema. Eles não conseguem concluir. Não conseguem concluir o censo. Então você percebe que não foi divulgado ainda. Ô, gente, não é pouco não. Só para você ter uma ideia, por exemplo, uma prefeitura que tenha... Eu vou dar um exemplo rápido aqui, é Araraquara. Se ela somar 199 mil habitantes, a participação dela é uma. Justo. A grana dela que volta. Só uma implicação que eu estou falando do que é a pesquisa, que tem gente que acha que é frescura. Mas se ela tiver 203 mil habitantes... Muda o patamar. Muda o patamar dela na contagem da grana que vem para o município. Isso para dizer um simples exemplo de quanto esse documento oficial de pesquisa, que é do IBGE, é importante. Tem que ficar em cima dele mesmo. Por enquanto, estamos nos 84 mil. Por enquanto. Tá bom. Obrigado, prefeito. Obrigado a você, Daércio. Obrigado, Quero viu? cumprimentar você, a todos os ouvintes. Muito obrigado pela participação e sempre à disposição. Obrigado, Dércio. Obrigado a todos que nos ouviram até agora e até a próxima. Até a próxima. Bom dia.